Eu gosto dessa mensagem. Eu acho que a última vez que eu preguei sobre João 9 tem 1 ano e tal. Você estava comigo, Ita. Lá em Itaipu, no Cacá. Foi legal. Então, o capítulo ele é grande, mas ele tem uma história bastante legal aí. E nós vamos mais que dialogar sobre a passagem do que qualquer outra coisa. Todos encontraram? Digam amém. Amém? Diz o seguinte: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe: um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado. Quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos, tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daqueles que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouviste.
Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulos dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no da sinagoga. Jesus, ouvindo que o tinha expulsado, e encontrando-o, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosse cego, não terias pecado, mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É longa a história, né? Mas ela é legal. É uma história muito boa, porque ela é diferente de outros milagres que Jesus fez. Muito diferente. A maioria dos milagres que Jesus fez, não são todos, mas em se tratando dele ter feito uma cura para alguém, em benefício de alguém, é sempre alguém pedindo a ele. Lembra do Bartimeu na beira do caminho? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que tu quer? Eu quero ver, só veja. O leproso chegou para ele: Senhor, se quiseres, tu pode me limpar. Ele disse: é limpo. Senhor, vai lá na minha casa que a minha filha está moribunda, está quase morta. Foi lá, a garota já tinha morrido, ressuscitou. Senhor, basta só uma palavra, o meu servo vai ficar bom. Lázaro está morto e tal. Tudo foi pedido. Agora esse aqui é diferente dos demais, porque ninguém pediu Jesus para curar nada, nem um cego. O cego não chegou: Senhor, dá um jeito aqui que está ruim. O cego não falou nada, o cego está lá, meu irmão. Pelo contrário, há um questionamento de uma forma errônea dos discípulos, porque eles perguntam assim: quem é que pecou? Foi ele ou foi o pai dele para que tivesse nascido cego? Aí Jesus disse assim: rapaz, isso não tem nada a ver, não foi nem ele nem o pai dele, ele nasceu assim para que nele pudesse ser manifesto a glória de Deus. E aí pega o cara não está falando nada, o cara está lá quieto, cospe no chão, dá-lhe uma cusparada no chão. Pensa isso comigo, você, porque às vezes quando a gente quer falar de Bíblia, o Senhor vai chegar e vai tocar, e Ele é maravilhoso, mas vamos imaginar a realidade da coisa. O que Jesus fez, Ele foi lá e tchum, deu aquele cuspão lá no chão, fez uma lama com a poeira lá do chão, com a saliva, e pegou e botou aquele troço no olho do cara. Entendeu? Isso, gente, deixa eu te falar, isso está politicamente errado, isso não está certo. Como é que você cospe no chão e bota uma lama na cara do cara? Isso não existe. Entende? Como é que você vai fazer isso? A pessoa vem aqui: não, porque eu acho que... E olha que o cara não estava nem pedindo, o cara estava quieto, o cara não disse nada, meu irmão. Ele foi lá e cuspiu e fez aquele troço e botou no olho do cara. O cara cego, botou aquele negócio no olho do cara. O cara deve ter ficado assim: rapaz, o que está acontecendo? Está
vendo aqui nesse negócio? O que é isso? E tu imagina, será que a galera teve coragem de falar e o cara cuspiu no chão, mano? Botou na tua cara isso aí? Será que a turma do lado teve coragem para falar? Não sei se a galera falou, se ficou quieto. Mas ele colocou aquilo ali e deu uma opção que o cara também não tinha outra. Vai ao tanque de Siloé e se lava. Claro que ele vai se lavar. Vai ficar com aquele cuspo com lama na cara? Claro que o cara vai se lavar. E disse assim, vai até o tanque de Siloé. E o tanque de Siloé ficava bem na entrada do templo. Existe uma ranhura profunda entre a plataforma sobre a qual Jerusalém está posta e a outra que é do Monte Moriá, onde o templo está posto. Então aquela ranhura onde os dois montes se encontram, o tanque de Siloé estava lá embaixo, dentro da fonte de Guion, bem lá dentro mesmo. Então o sujeito, para descer ali, ele tem que estar sarado, ele tem que ter uma habilidade boa, entendeu? Para poder descer até lá e voltar dali, o cara tem que estar maneiro, porque não é qualquer um que descia o tanque de Siloé para poder chegar lá na fonte de Guion e poder lavar o rosto. Mas o cara vai lá, meu irmão, ele pega e dá do jeito dele, vai lá e lava o rosto. E quando ele lava o seu rosto, ele começa a enxergar. À medida que ele está lavando o rosto, os olhos dele começam a se abrir. Entende? Os olhos dele começam a abrir, ele começa a ver. E ele tem a visão, assim como nós temos, essa coisa de dimensão, altura, largura, profundidade, de ver próximo, distante, discernir as cores, formato, as proporções. O cara começa a ver aquilo ali tudo. Você imagina um cara da nossa idade que nunca viu e começar a ver agora, e se deparar com tudo isso aqui. Caramba, é um outro mundo para ele. Pô, deve ser mó parada. O que é isso aqui? É assim aquele, então? Não, com maneira, estrutura, né? O cara que bolou para segurar, as cores. Pô, deve ser fantástico o cara ver aquilo a primeira vez, né? Ele vê o formato do ser humano nas minúcias, porque ele deve estar cansado de se palpar, né? Ele é sabedor de mão, dedos, cabeça, olho, nariz, mas ele olhar essa questão visual e poder visualizar essa coisa, o cara deve ter ficado maravilhado nesse momento. Tu imagina como é que esse cara não amou o cara que curou ele, que ele não sabe nem quem é. Você vê no testemunho, ele diz assim, um homem chamado Jesus. Ele não sabe quem é o cara. Ele não conhece Jesus, ele não tem amizade com Jesus, mas foi um homem chamado Jesus que curou ele. Só que parece que ele arrumou uma parada na vida dele sendo curado, porque aconteceu um monte de coisa, que a galera começou a dizer assim, é aquele que mendigava? Não, é ele sim, não, parece com ele. Mas ele dizia, sou eu. Ele, não sou eu mesmo, eu era cego, agora vejo. Mas deu mó zebra, era melhor ter ficado cego, porque deu ruim. Os fariseus chamaram ele para interrogar. Vocês viram aqui o que nós lemos? Fizeram uma audiência com o cara. Vem cá, meu irmão, quem é que te curou? Eu não sei não, eu não conheço o cara não, eu nem vi ele, eu era cego. Mas o que você diz dele? Pô, cara, assim, não sei dizer muita coisa não, mas eu sei que ele é da parte de Deus, porque eu era cego e agora vejo. Não, ele é pecador, nós sabemos que ele é pecador, dá glória a Deus. Ele é pecador, esse cara está errado, dá glória a Deus. E começou aquela confusão. Agora você vê, o cara recebe uma cura de Jesus e a religião chama ele para o templo e começa a interrogar. Fizeram uma audiência. Quem é o cara? Sei lá, mas eu não sei. Não, ele está errado. Você sabe por que da interrogação? Porque no templo existia a teologia do templo. Só se podia curar no templo, não existia cura fora do templo. Na cabeça deles, entendeu? Isso não existia. O templo era o lugar da cura. Só que aqui a gente está acostumado a falar aqui nas nossas conversas, nas nossas aulas, o templo estava malignizado, a religião tinha apodrecido. Ela era algo que o Senhor Jesus condenava o tempo todo e chamava aquela turma de hipócrita, porque a religião, ela faz isso. O cara recebe a cura e ele repara o cara. E você vê que
a coisa ficou tão ruim pro lado do cara que mandaram chamar os pais dele. Não, tiraram ele da sala e colocaram assim: fica aí, compadre, nessa antessala aí, segura a tua onda aí que a gente vai ouvir os teus pais. Trouxeram os pais do cara, perguntaram: quem é esse aí? E ele era cego? É teu filho mesmo? Ó, nós sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, agora como vê a gente não sabe. E o que é que vocês dizem? Ó, a gente não tem nada com isso. Pergunta para ele já tem mais de 40 anos, é problema dele, ele que responda por si mesmo. Agora você vê que covardia desses pais, porque era para os pais, vocês viram aqui, eles ficaram com medo de dar uma resposta de ser Jesus o Cristo, com medo de ser expulso do templo. Ou seja, eles, para a gente não ser expulso do templo, o problema é do nosso filho, a gente não tem nada com ele mesmo. É uma resposta para o filho, assim, horrível ouvir isso dos pais. É como quem dizia assim, os pais: pô, esse cara deu trabalho a vida toda, foi cego a vida toda, ficava esmolando, só deu dor de cabeça pra gente, agora ele arruma uma cura pra gente ser expulso do templo. É melhor que ele se resolva pra lá. Pra que ele inventou esse negócio de ser curado agora? Ele já conhecia os caminhos, ele já tateava com maestria, 40 anos, cego, já conhecia, já sabia de tudo, onde estava, caminhava para todo lado. Agora ele inventa essa parada de ser curado para a gente ser expulso. A gente não tem nada com isso, meu irmão, isso é problema dele, pergunta para ele. Olha só que covardia de pais. E existe pais covardes, que nem no momento da alegria fica do lado do filho, porque era para aceitar ser expulso do templo, era para aceitar a punição que a religião quisesse dar. Mas eu vou ficar do lado do meu filho que recebeu a benevolência de Deus. Mas para ficar bem com a religião, é melhor dizer: ele que se resolva, ele já é de maior, tiraram das costas. Que isso sirva de exemplo para a gente não fazer isso por conta de uma religião. E olha que a religião queria punir o cara. Aí viraram para ele e perguntaram a ele mais uma vez: o que tu dizes dele? Nós sabemos que ele é pecador. O cara começou a defender Jesus. Olha, eu sei que Deus não ouve a pecadores, mas a todo aquele que o teme, Deus ouve. E se ele não fosse de Deus, ele não tinha feito essas maravilhas. Aí, por acaso, vocês me perguntam: vocês querem se tornar discípulo deles? Olha só, o cara defendendo Jesus, virou um apologeta. Virou um apologeta de Jesus, começou a defender Jesus. Discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés, você não sabe de nada, agora está querendo ensinar a gente, ele revida. Olha só, você pode falar o que você quiser, mas deixa eu te falar uma coisa: eu era cego e agora vejo. Vocês entendem de teologia, entendem de tudo enquanto é escritura, entendem de uma série de coisas. Eu não entendo de nada e não quero nem entender. Eu só quero entender uma coisa: que esse cara chamado Jesus, ele é o meu Senhor, foi ele que me deu a vista, através dele eu estou vendo, através dele eu posso enxergar. E aí, qual foi o resultado final? Que eu até agucei a voz, que chegou a aguçar o grave ali, não sei se vocês prestaram atenção: expulsaram ele do templo. Expulsaram o cara, só porque o cara teve com Jesus, só porque o cara recebe a cura de Jesus. Mas isso aí, meu irmão, é a realidade de todos nós. É a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Primeiro, que Deus, ele se manifesta a nós sem que viéssemos pedir. É a história de toda a humanidade, porque toda a humanidade é cega de nascença. Toda a humanidade está perdida. Toda a humanidade, desde quando foi manifesta esse mundo, foi nascida em pecado, completamente perdida. E a nossa salvação, ela não veio porque a pedimos. A nossa salvação, ela não veio a nós porque a buscamos. A nossa salvação, ela não veio até a mim e a ti porque oramos 40 dias, ou jejuamos 40 noites, ou lemos a Bíblia 10 vezes, ou fazemos nada disso. A salvação veio até nós, algo unilateral da parte de Deus. Ele é quem quis vir a nós. Foi ele quem quis enviar o seu filho. Não teve nada que nós pudéssemos fazer para que o filho viesse. Eu e você não fizemos nada. A humanidade é cega de nascença, e sem que ela pedisse, ele programou tudo isso para poder enviar o filho até nós. E esse homem
cego aqui representa a mim e a ti, e a todos os seres da existência. E como eu disse, é completamente unilateral. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Às vezes nós não entendemos uma coisa, cara. Tudo que nós fazemos na vida, o que pensamos em fazer, nós queremos alcançar um objetivo. Quando, Ica, você pega um carro para consertar aqui, se o problema é som, a sua finalidade é que o carro saia daqui com o som funcionando e o cliente feliz, não é? Então, se você alcançar isso, o cara vai dar a paga numa boa. Agora, se o cara te paga e o som sai ruim, vai ter algum problema. Ele vai ficar insatisfeito. Então preste bem atenção, queridos. Às vezes nós não conseguimos refletir no que eu vou lhe falar agora. Cristo Jesus, Ele morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida, para que eu e você pudéssemos estar próximo dEle. Então, quando nós estamos aqui, cara, há uma alegria total da parte dEle por conta de nós. Quando nós caminhamos nas ruas e temos dentro em nós esse sentimento de ser servos e ter sido agraciado por tal benevolência, que é a purificação de pecado no sangue, e entendemos isso claro e evidente em nossas vidas, que somos salvos por Ele, por meio dEle, e para Ele estamos libertos, queridos, há uma alegria total no coração dEle e do Pai, porque Ele nos alcançara. O nosso prêmio, o prêmio dEle é a minha vida e a tua vida. A premiação do Pai é as nossas vidas. Nós somos os pupilos do Pai. Nós somos os queridinhos. Entende isso? Ele faz de tudo para alcançar e nos proteger e nos guardar, porque Ele quer que aquilo que Ele vier a fazer e fez tenha resultado. Pense comigo. Tu acha que Cristo veio morrer na cruz de bobeira? Ele não veio morrer na cruz de bobeira, cara. Ele morreu para alcançar a gente. E quando Ele nos alcança, quando a gente erra e resolve acertar, quando a gente erra e se arrepende, Ele fica todo feliz, porque o objetivo dele está sendo alcançado. Quando a gente se assenta para ouvir, para cantar, para agradecer, Ele fica completamente contente. É uma alegria, porque o objetivo, a meta está sendo alcançada. E nessa hora, meu amado, há uma alegria dos céus, porque nós estamos aqui dizendo: somos os teus servos, somos os teus filhos. Estamos aqui para te servir. O Pai está regozijante, todo feliz conosco aqui nesse lugar. E Ele promove esse momento, essa atmosfera. Quando nós caminhamos nas ruas e transmitimos essa mensagem, e passamos isso, Ele fica todo feliz, meu querido. Cristo Jesus feliz conosco é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida. A melhor coisa que você pode alcançar é a felicidade do teu Pai contigo, cara. A melhor coisa que você pode alcançar é a felicidade do teu irmão mais velho, Jesus Cristo. Que além de ser nosso irmão mais velho, é o nosso Senhor, né? Que Ele assumiu a nossa briga, né? Ele foi lá, entrou no negócio, resolveu, Ele é o nosso Senhor. E Ele está todo feliz porque a gente está aqui. Embora às vezes vacile a semana inteira, mas chega diante dEle, se arrepende, Ele abraça, Ele acolhe, Ele recebe. E às vezes, desse jeito aqui, cara, igual o cego. Deixa eu te falar um negócio. Quem é que pode dizer aqui que é são? Quem é que pode dizer aqui que não é cego? E quem é esse que vem até nós e cura a gente sem a gente pedir, cara? Quem é esse? Olha só que amor tremendo. É porque você é realmente o pupilo dele. Você é o filhinho do Pai, cara. Quem é esse que vem? Você não pediu nada, mas ele vem e te cura. Politicamente, a galera deve ter criticado, mas ele tem os meios e as formas de se achegar até você, cara, e de te curar, e de te lavar, e numa simplicidade total. Quem é esse que chega até nós e nos purifica e nos permite ter essa visão, enxergar as coisas, a profundidade? Caramba, olha só as dimensões, que maneiro. Eu estou vendo vocês, estou vendo o carro se deslocar ali ao mesmo tempo, as crianças correndo, a grade em volta, outro carro chegando, luzes ao meu redor, consigo discernir as cores. Caramba, tudo isso é o que Ele nos proporciona. E a gente não pede nada a Ele, Ele chega, cura, morre na cruz.
salva a nossa alma, paga o nosso preço na cruz do Calvário, nos concede esse sangue. Esse é Jesus que chega até você e até mim. A humanidade completamente cega. O que é bem legal é que Jesus, cara, ele difere da gente completamente, porque, pensem comigo, Jesus ele chegou, foi até o cara, fez aquela lama estranha, coloca aquele troço no olho do cara, o cara desce no tanque de Siloé e começa a se lavar, e ele começa a ver. Jesus é tão simples que ele não quis receber essa glória desse momento que o cara está vendo, porque o cara, quando ele começa a ter essa visão e enxergar tudo isso que nós estamos falando, se Jesus fôssemos um de nós, ia estar ali do lado, aí, tá vendo o que eu fiz? Ó, eu sou usado por Deus, aí eu te curei, agora tu tá vendo. Tá? Quem fez isso? Não foi eu sou ungido de Deus. Jesus nem perto do cara que está, a simplicidade dele tamanha para receber essa glória, tá vendo? Foi eu que fiz isso. Ele não quis receber essa glória, ficou distante. E ele sabia desse momento que ia acontecer. Ele não quis nem se manifestar. O cara nem sabia quem era Jesus. Foi um homem chamado Jesus que fez isso. E depois que ele encontra com Jesus, a religião não aceita o cara, meu irmão. A religião não aceita quem encontra com Jesus. Quem encontra com Jesus, a religião expulsa. Porque a religião é contrária a tudo isso. A religião quer receber a glória. A religião coloca cartaz: vai estar aqui fulano de tal, na cura divina e no poder luciferiano de ser. Aí a galera vai tudo atrás. Vai todo mundo atrás. Aí um inventa um troço lá, inventa outro e tal. Aí Deus não curou ninguém, ele inventa um milagre. Aí aplica um 71 e depois sai arrancando dinheiro de todo mundo. Tem que trazer tanto, traz o cheque, traz isso, passa o cartão, e dá isso, dá aquilo, dá o carro, sai pegando dinheiro de todo mundo, dá controvérsia. Naquilo que diz respeito à Bíblia, né? Porque da religião mesmo não. A religião é assim. A religião te arranca o couro. Mas quando você encontra com Jesus, a religião não quer saber de você. Porque quem encontra com Jesus, ele fica livre. Quem encontra com Jesus, encontra a liberdade. Quem encontra com Jesus, era cego e perdido e não tem que pagar nada para poder permanecer na presença do Senhor. A cura do Senhor Jesus é 0,800. Não tem esse negócio que tem que dar, que tem que investir, que tem que investir no homem de Deus. Vocês já viram isso? Invista no homem de Deus. Abençoe essa terra, porque essa terra é fértil. É assim que os caras fazem. Abençoa. Você tem que aprender a investir, irmão. Aleluia. Deus vai te abençoar. Mas aqui não tem nada disso. Jesus não pediu nada do cara. E vocês viram onde é que Jesus foi encontrar com o cara de novo? Vocês viram? Quando expulsaram ele do templo. Porque lá no templo, Jesus não tem esse sentimento paternalista, maluco. Eu vou lá comprar a briga, vou dar um pau em todo mundo e vou dizer: foi eu que curei o cara. O cara não tem nada com isso. Jesus deixa o cara livre. O cara vai escolher o que ele quiser. Eu curei ele. Se ele quiser ficar comigo, ele fica. Se ele não quiser, se ele quiser ficar lá na religião, o problema é dele. Ele que sabe. Se ele quiser ficar lá fazendo uma de palhaço, tudo bem. Enquanto ele não foi expulso do templo, Jesus não foi atrás do cara, só depois. Meu irmão, o lugar em que Jesus encontra as pessoas não é no templo, é na rua, é na vida, é no trabalho, é nas esquinas, são nas praças, no meio dos jogos, no meio de uma série de situações. Estes são os lugares onde Jesus encontra as pessoas. É ali que ele consegue encontrar as pessoas, onde o templo não quer mais aquele sujeito, onde ele expulsa, onde diz que não serve mais. Jesus foi lá atrás do cara. Jesus vai até o cara e faz uma pergunta tremenda: tu crê no Filho do Homem? Ele disse assim: eu creio, mas onde é que ele está? Porque lá na religião eu sei que ele não está. Não foi essa a pergunta do cara aqui? Onde é que ele está? Aí Jesus dá uma resposta assim, tão bacana, cara, que ele pega e diz assim: tu já tem visto,
Olha só, peraí. O cara não era cego? Como é que ele já tinha visto? Jesus disse que ele já tinha visto. Jesus falou assim, tu já tem visto. Mas o cara era cego, o cara não viu Jesus quando Jesus o curava. Jesus não está querendo falar de ter visto, de visão, de vista, quer dizer, mas de visão, de entendimento. Porque aquele cara, diante dos judeus, estava fazendo uma apologia a Jesus. Não, ele não é isso que vocês estão falando, não. Ele é da parte de Deus, sim. Ele já teve a visão que aquele homem era homem de Deus. E não de vista. Embora nunca tendo visto a Jesus, ele já tinha visto. Ele já tinha encontrado com Jesus, porque ele encontrou com Jesus e teve coragem diante do templo desafiar e falar assim, vocês não sabem de nada, cara, ele é homem de Deus, ele é enviado de Deus, sim. Eu era cego e agora eu vejo, isto está maravilha, porque vocês não sabem nem de onde ele é, mas ele me curou. Desde a história da criação do mundo, nunca se ouviu falar que alguém curara um cego de nascença. Eis aqui uma história. Jesus disse assim, você já tem visto? Porque antes de qualquer coisa, antes dele poder se deparar com a pessoa de Jesus, ele já tinha compreendido a pessoa de Jesus. Ele já tinha entendido Jesus. Ele já tinha recebido Jesus. E aqueles caras lá que se diziam sabedor e entendedores das Escrituras nunca tinham encontrado com Jesus de fato, porque de fato estava cego na doença da religião, estava cego nos preceitos estabelecidos através de uma hipocrisia mentirosa e sem vergonha que massacrava todos eles. E aí, meu irmão, o que é que nós temos aqui? Os caras se diziam conhecedor. Ninguém pode dizer que o conhece, ninguém pode dizer que o recebera, ninguém pode dizer que fizeram alguma coisa para encontrar, porque primeiramente ele te viu, ele te conheceu, ele te recebeu, ele te compreendeu, ele te libertou. Primeiramente ele te viu. Ninguém tem esse direito de fazer o que esses caras estavam fazendo, dizer que nós sabemos, nós entendemos. Você viu aqui? Eles, nós sabemos, nós entendemos. Ninguém julgue ser assim, porque antes de qualquer coisa, se alguém o conhece, se alguém já o recebeu, deve entender que primeiro ele te conheceu nascido em pecado, ele te recebeu todo sujo, ele que te lavou, ele que te purificou, e ele é quem se deu a conhecer a ti. Então se hoje você o conhece, não se gabe, entende que primeiro ele te viu. Se hoje você o conhece, não diga para o outro, você não sabe de nada, porque outrora, meu amado, você também não sabia, e você nunca saberia se ele não tivesse te alcançado, porque a salvação é completamente unilateral. Não há nada que eu e você possa fazer para que se possa ser salvo. Efésios capítulo 2 diz que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, é de graça. A graça é de graça. É de fato de graça. Ele mesmo quer salvar os seres humanos, ele mesmo quer receber os seres humanos, não interessa quem seja. Ele vai ao nosso encontro, embora sendo cego. Quem é esse que vai até a gente todo ruim, todo cego? Porque tem lugares que as pessoas não vão nos buscar. Quem vai numa sepultura buscar o Lázaro? Ninguém ia. E até da parentela teve gente que disse assim, Senhor, deixa isso para lá, já tem 4 dias, já cheira mal. Onde o sepultaram? É a pergunta dele. Onde o sepultaram? Porque eu vou lá. Tem lugar que você está enterrado, meu irmão, que ninguém não quer nem ideia, não quer nem saber, mas ele vai lá naquele sepulcro. Entende? Ele vai lá e te tira de lá. E tem gente dizendo assim, ó, já cheira mal, já era. Mas ele não quer saber, porque esse é o nosso Jesus. Ele vai lá porque nós somos o prêmio dele. Então o cara vai atrás do prêmio. Ele vai atrás de te salvar. Não interessa o marasmo que você esteja, não interessa o meio que se encontre, onde esteja perdido ou até mesmo morto. Ele vai lá e tem poder de reverter o quadro, de salvar, de fazer ressurgir dentre os mortos. Porque foi a palavra que todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é poderoso para isso, e ele que vai ao nosso encontro,
E quantas vezes estamos mortos numa série de situações, quantas vezes estamos completamente cegos, sem enxergar um pão diante do nosso nariz, e se deixar por nós mesmos, a gente vai atropelar cada vez mais e vai cair para dentro do buraco, e um abismo vai chamar outro abismo debaixo das suas catadupas, e vamos cair e vamos ser sufocados, submersos pela corrente das águas que são avassaladoras. Mas ele vai ao encontro, ele vai ao encontro, ele vai lá e diz: olha, não julgue, não foi nem ele, nem o pai dele que pecou, ele nasceu assim, eu e você nascemos assim, você sabe para quê? Para que em nós fosse manifesta a glória de Deus, e a glória de Deus é manifesta em nossas vidas, porque nós somos curados da nossa cegueira, porque o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Em outro lugar diz que é a expressão exata do Deus Altíssimo, o nosso Cristo. Então hoje os nossos olhos são abertos para entender esse Evangelho. E quando os meus olhos são abertos, é manifesta a glória de Deus, porque a salvação chega a mim. Chega a mim através de quê? Chega a ti, chega pelo Evangelho, chega pela palavra, chega pelo Espírito de Deus que comunga com isso, que trabalha e nos convence da nossa justiça, do nosso pecado e do juízo, né? Quem é esse que vem até nós sem a gente pedir? Quem é que pediu salvação? Quem é que pediu isso? Qual o ser humano que chegou até Deus e disse assim: a gente precisa que tu envie teu filho aqui? Quem é que fez isso? Ninguém fez isso. Ele quer te salvar, ele quer te dar vida, ele quer te libertar da religião, cara. Ele quer te mostrar que a religião vai te matar. E se você encontrar com Jesus, eles vão te expulsar de lá, porque Jesus e religião não dá certo. Jesus é Senhor absoluto, único e suficiente, e não divide a glória da salvação do ser humano com ninguém, é somente com Ele. E as religiões dizem ser salvadoras dos seres humanos. Há quem diz que se você não estiver aqui, você não vai entrar no céu. Há quem diz que se você não pertencer a uma religião, você não tem parte com Deus. É por isso que Jesus não fecha com religião, porque Ele, somente Ele salva o ser humano. Religião não salva ninguém. Nenhum tipo de religião vai salvar a tua vida. E está difícil de encontrar uma religião que apresenta um Jesus como Salvador. Está difícil. Meu querido, quando aquele homem saiu de lá, ele disse assim: olha, tu já tem visto, e é esse quem fala contigo. A apresentação de Jesus tão simples. Ele podia ter falado para o cara uma série de coisas: agora você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, agora tu vai ter que mudar teu estilo de vida, a tua roupa agora tem que mudar, agora tu não pode mais isso, tu não pode mais aquilo, tu não pode mais aquilo outro, agora isso. Jesus não fez nada disso, cara. Jesus não fez nada disso. Ele falou assim: eu vi o mundo, cara, para trazer algum tipo de dissensão também, a fim de fazer que aqueles que são cegos que vejam, e aqueles que pensam que veem sejam cegos. E os caras perguntaram e disseram assim: então nós também somos cegos? Ele é, porque vocês dizem que veem, então o vosso pecado permanece. Que a gente possa entender que somos completamente cegos e precisamos desse braço, dessa cura, dessa libertação. Quem deu crédito em nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Nós precisamos desse braço manifesto, segurar e dizer a Ele: eu preciso sim, porque eu sou cego, e o cego não consegue guiar outro cego, e eu não quero ser guiado por um cego, eu quero ser curado por Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. O Senhor não vai exigir nada de você, cara. Ele não vai te pedir nada, não vai falar nada para você. Uma coisa eu tenho certeza: se você em si mesmo é conhecedor de algum caminho mau, quando ele se manifestar a ti, você mesmo vai entender que esse caminho mau, assim como a religião é um caminho mau, não tem nada a ver com Jesus, você vai largar também esse caminho mau que você trilha. Essa vereda tortuosa, você vai ver: poxa, não tem nada a ver com esse Jesus
que Ele me quis, Ele me amou, se entregou por mim sem eu fazer absolutamente nada. Eu era cego, mas agora vejo. E o que é que eu fiz para ver? Nada, nem pedi. E Ele me salvou, Ele me curou. E o que eu vier fazer aqui não paga o que Ele fez por mim. A esse Jesus nós devemos honrar, porque Ele não pediu nenhum tipo de honra. A esse Jesus nós devemos glorificar, porque Ele não disse para o cara se ajoelha, Ele não impôs. A esse Jesus a gente deve trilhar um bom caminho, porque Ele não disse assim, olha, para com isso, para com aquilo outro. Ele simplesmente deu o beneplácito, a benevolência, a dádiva, o dom perfeito. Ele cedeu, não pediu nada em troca. Não pediu nada em troca. Agora, se nós somos homens e mulheres íntegros e o respeitamos, que devemos ter a nossa conduta para com Ele assim, dessa forma. Ele sendo o nosso Senhor, e seremos os seus servos sem que Ele peça, sem que Ele exija, sem que Ele obrigue, mas que seja algo voluntário. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero estar aos teus pés. Eu quero estar ao teu lado. Eu quero estar contigo. Eu quero abrir mão de qualquer coisa. Eu vou enfrentar a religião e a problemática da vida, mas vou defender o teu nome. Eu vou defender o teu nome. Se levantarem poderosos, como levantaram contra esse cego, que você possa dizer o seguinte: eu sirvo a Jesus chamado Cristo, o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia dá orientações pra gente. E essas orientações que vocês têm passado aí não tem nada a ver com isso aqui. Então eu não quero saber disso. Eu quero saber do Jesus da Bíblia. Que você possa ter essa coragem que esse homem teve. Porque coragem para te salvar Jesus teve. Coragem para morrer na cruz Ele teve. Coragem para, entre aspas, abandonar o trono de glória e vir aqui, até o ponto de ser feito em forma de homem e padecer morte de cruz. Ele teve coragem e peito para isso. Que a gente tenha coragem e peito para dizer: eu não abandono esse Jesus e o que a mim é apresentado nas Escrituras Sagradas. O que Ele quer de mim e de você é somente isso, que você o receba. Porque se você não receber, você não aceitou a salvação. Mas já que nós a recebemos, já que nós cremos nessa salvação, que possamos fazer como esse cego, defender o nome de Jesus. Que nós possamos fazer como esse cego. O cego nem conhecia, nem sabia de teologia nenhuma. Mas ele disse assim: eu encontrei com Ele, Ele é meu Salvador, e não largo mais dele. Vocês vão me expulsar do templo? Tá maneiro, mas ó, não vou maldizer. Diga que Ele é pecador, Ele é ruim. Negue isso e dê agora. Eu não nego nada, eu quero Ele para mim. Então tu vai ser expulso. Ele: valeu, tchau. Muito obrigado, mas eu tô indo. E olha só que coragem do cego, hein, cara? Porque eu e você sabemos que vamos encontrar com Ele. O cego não sabia se esbarrar com Jesus de novo. Não tem nenhum precedente aqui que o cego, e sabendo o cego que encontraria na rua, não tem nada. O cego meteu o pé. E talvez o cego ia ficar agora pior do que quando enxergava, porque a mãe e o pai ficou contra ele lá na parada. Não disse nada. Ele não tinha nenhuma casa para voltar e não sabia nem quem era o cara que curou ele, mas ele... Eu não preciso nem ver o rosto dele. E a gente está querendo ver Jesus. Eu quero ver tua face, Senhor. A gente faz até música. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Eu quero te tocar. A gente não acha suficiente a nossa salvação que Ele fez por nós. A gente quer ver, a gente quer tocar. A gente não quer nem esperar o grande dia para ir morar com Ele nos céus. A gente fica exigindo um monte de coisa, pedindo que Ele venha aqui. O cara já veio uma vez, já salvou todo mundo, já partiu para o céu de novo. A gente quer que Ele volte aqui outra vez. A gente tem que entender que Ele vai voltar aqui é para arrebatar o nosso ser. Ele não vai vir aqui para ninguém ficar olhando, igual aquele bando de mentiroso. Eu vi a face do Senhor, eu vi um anjo aqui e outro lá. Não viu nada, cara. Eu não duvido que alguém possa ver alguma coisa desse gênero, mas não viu nada, é mentira. Eu vi Jesus, um manto branco, e Ele, aos pés dele, tocava aqui no chão e até os céus. Para que Jesus não vai vir aqui nada, é mentira. A Bíblia diz que Jesus vai vir aqui, você sabe quando? Arrebatar a igreja. E depois Ele vai vir aqui, você sabe para quê?
para poder ajudar Israel na batalha do Armagedon e estabelecer o reino milenar. Não tem na Bíblia outra coisa que Jesus vai chegar e se manifestar. O Espírito dele estará presente. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se fosse de vista, todos os dias nós o veríamos, mas não, é pelo seu Espírito. Ele não vai botar a cara aqui, ele não vai aparecer aqui, até porque ele anda de comum acordo com o Espírito Santo, e o momento é do Espírito Santo. Quem fala aos nossos corações aqui hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo coloca a palavra certa na nossa boca. O Espírito Santo nos ensina a orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo lava-nos pela palavra. O Espírito Santo nos acalenta, nos orienta. O Espírito Santo é o nosso guia. O Espírito Santo nos vivifica. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso Deus, e Ele que está aqui dentro. E nós precisamos entender isso e glorificar e exaltar a Deus pelo seu Espírito em nós, ter sido derramado sobre os nossos corações, esse Espírito, esse amor tremendo. Nós devemos agradecer ao Pai e ao Filho, porque tanto o Pai quanto o Filho enviou o Espírito Santo a mim e a ti. E você pode ver que o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Você sabe por quê? Porque nós somos o prêmio do Pai. O Filho veio para nos salvar e o Espírito Santo para nos guiar na salvação. E eu e você somos a premiação do Pai. Essa glória do Filho é a tua salvação. A glória do Filho é a nossa salvação. E o Espírito Santo fica com ciúme quando eu e você tomamos um caminho tortuoso. Ele fica com ciúme. Ele vai lá e nos convence, como aquele que te dá uma ideia. Olha só, cara, não é legal. Poxa, isso não é muito bom. Não é interessante que se faça assim. Quando essa consciência a nós chega, também é o Espírito Santo falando conosco. Quando essa consciência paira na minha cabeça e na tua, é um cuidado do Espírito para que a gente possa permanecer no caminho da salvação. E nota-se que o que parte de nós é sempre erros, desacordos e desacertos. O que parte de nós nunca é bom. Essa coisa unilateral é fantástica, porque se dependesse de mim e de ti, cego estaríamos. E eu imagino que naquele dia muitos criticaram o meio em que Jesus curou o cego. E até hoje deve ter gente que diz assim: ele precisava morrer na cruz. Até hoje deve ter pessoas que criticam esse tipo de salvação, onde se exige a morte de um outro. Mas quem encontra com Jesus entende que ele não está morto. Quem encontra com Jesus sabe que ele está vivo. Quem encontra com Jesus conhece aquela palavra que diz assim: agora todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Mateus capítulo 28. E ele parte para os céus e ele é recebido como Daniel no capítulo 7. Versículo 13 e 14, tem uma mensagem muito tremenda, porque olha só como é interessante o que Daniel diz com respeito ao Cristo. Ele disse assim: eu, Daniel, nas minhas visões de noite, vi Daniel estava, a sua visão que ele teve, esse capítulo 7, versículo 13 e 14 de Daniel, ele estava nos céus de glória. E ele diz assim: eu, Daniel, nas minhas visões de noite, vi que vinha das nuvens do céu. Daniel estava nos céus e ele, olhando em direção às nuvens, para baixo, via vindo das nuvens. E ele disse assim: era semelhante ao Filho do Homem. E ele se dirigia ao ancião de dias. E o ancião de dias dava a ele o poder, o domínio, e dizia assim, e fazia com que ele se assentasse no trono. E o seu poder é sempre eterno, para que toda língua e todo joelho se dobre e confesse que tu és o Senhor. Essa era a visão de Daniel 7, 13 e 14. Ele nos céus vendo o Filho do Homem vindo das nuvens do céu. Olha só que coisa interessante, que Atos capítulo 1, os discípulos que estavam em volta de Jesus
viu ele sumir nas nuvens do céu. E dali das nuvens do céu adiante eles não viram mais. Mas o Lucas declara no livro de Atos que 2 anjos disseram assim: olha, esse que vocês viram sumir nas nuvens do céu, ele voltará um dia da mesma forma. Ele pegou e disse isso. Olha só que legal, porque Daniel viveu há cerca de 500 anos antes de Jesus nascer. E ele viu Jesus das nuvens para o céu. E os discípulos vivos viram Jesus sumindo nas nuvens do céu. E dali das nuvens para frente, Daniel já tinha visto. Cara, que parada! Que parada fantástica. É como se teto fosse as nuvens. Os discípulos viram ele sumindo ali. E dali para lá, o Daniel tinha visto. Quem encontra com esse Jesus sabe que ele está sentado no trono de glória. Quem encontra com esse Jesus sabe que ele não está morto, que ele está vivo. Quem encontra com esse Jesus sabe que ele não precisa aparecer aqui para tu tocar no manto. Quem encontra com esse Jesus sabe que não precisa você ver a face dele para você ficar mais feliz. Quem encontra com esse Jesus sabe que não precisa nenhum tipo de aparição e nenhuma mágica que ele precisa fazer para você, porque quem encontra com esse Jesus sabe que ele é capaz e suficiente para te salvar, não interessa o quadro no qual você esteja. Quem encontra com esse Jesus encontrou a salvação e não quer mais nada exceto ir embora dessa terra. Quem encontra com esse Jesus não quer nem mais viver aqui. E aí, meu irmão, esse Jesus está aí no teu encontro e é meu encontro todo dia. Todo dia ele te cura, todo dia ele te salva. Todo dia ele te limpa. Você sabe por quê? Porque quando tem um relato do homem lá em Salmos e Paulo corrobora, ele diz assim: a nossa garganta é como um sepulcro aberto. Não há ninguém que pleiteie pelo bem. Não há ninguém que faça a coisa certa. Todos correm atrás de derramar sangue. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo sequer. Quantas aparições bíblicas nós a conhecemos com esse quadro? Que todos nós estamos completamente perdidos. E você sabe o que ele faz comigo e com você? Porque perdidos estamos de fato. Ele troca as nossas fraldas todo dia. Todo dia ele vai lá e limpa a tua merdinha que tu fez. Todo dia ele vai lá e troca a fralda, limpa, coloca talquinho, passa o lenço umedecido, bota uma fraldinha nova, porque ele sabe que tu vai cagar de novo. É isso mesmo. Ele sabe que tu vai cagar de novo. Aí todo dia ele vai ao teu encontro mais uma vez. Todo dia ele vai ao teu encontro. Meu irmão, você sabe o que ele é por nós? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É que eu e você estamos assentados na cadeira da morte. Ele vai lá e te tira. Ele te tira. Não é porque você leu a Bíblia ou porque você orou, Senhor, não é nada disso, cara. Ele é misericordioso, compassivo, justo e piedoso. O nosso Deus, ele tem misericórdia de fato e ponto final. Não é porque você é isso ou você é aquilo, é porque você é a premiação do Pai. E o Filho vai fazer de tudo para te salvar. Ele vai fazer de tudo para te encontrar. Ele vai fazer de tudo para curar a tua alma, exceto se você não quiser. Basta apenas recebê-lo. Porque todos quantos o receberam, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. É só você receber, ele vai fazer tudo, absolutamente tudo. Todo dia ele vai te limpar. Entenda isso, ele vai te limpar, porque eu e você somos dois cagões. Todo dia a gente se borra. Todo dia ele limpa a gente. Todo dia. Aí está a maravilha, porque isso é verdade, entendeu? Se ele não quisesse te salvar, ele não te limpava todo dia. Se ele não quisesse que o troço que você fosse fazer amanhã fosse pior, nem fralda ele colocaria. Ele ia deixar se lambuzar todo e pisar em cima e ficar todo por completo cagado, mas ele não deixa. Ele vai lá e te limpa, te lava, te coloca no bom caminho, ele te purifica, ele te regenera, ele te vivifica, porque eu e você estávamos sentados na cadeira da morte, e se agora temos vida, devemos andar nessa vida humildemente,
porque somos apenas vasos de barro e carregamos dentre nós uma glória imensa, que é a presença do próprio Deus. Porque eu e você somos a premiação do Pai, e o Pai está dentro de nós pelo Filho no Espírito. E agora eu e você, através do Espírito, glorificamos o Filho, e o Filho dá glórias ao Pai, e eu e você devemos todos nós juntamente glorificar ao Filho e ao Pai no Espírito. Esse de fato é o que eu e você deveríamos fazer através do temor da libertação, da salvação que nos alcançara mediante a crucificação de Cristo Jesus, mediante morte de cruz, e ser entendedor que esse sangue que uma vez foi jorrado é válido para todo o sempre, todo sempre. E entendermos que de fato somos cegos de nascença, que nascemos distantes, que nascemos longe, que nascemos nesse estado por conta das nossas origens. Mas Ele fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós que andávamos como ovelha desgarrado pelos nossos próprios caminhos, Deus agradou em moê-lo, e como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não proferiu uma só palavra ante os seus tosqueadores. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus. O meu irmão mais velho é o meu Senhor. O meu irmão mais velho, porque ele é filho do Pai, e eu também sou filho, e você também é filho por adoção. Ele é o nosso Senhor. Ele, para mim e para você, tem que ser o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso libertador. Ele é tudo para mim e para você. Ele é tudo em todos, e Ele é suficiente. Não troque Ele por nada, nem por religião, nem pelos pais, nem pelos filhos. Não troca por nada, mas ensina os seus filhos e os seus pais a caminharem nesse caminho desse Jesus, e apresentem a Ele o Jesus da Bíblia. Não deixe os seus pais perdidos numa religião, mas apresenta a eles o Jesus da Bíblia, e conduza o seu filho no caminho que se deve andar, para quando ele crescer, não se desviar dele. E nunca se vanglorie dizendo: eu é que sei, nós sabemos, nós sabemos. Você viu a posição dos fariseus e da galera lá do sacerdócio? Nós sabemos, nós sabemos. Jesus poderia chegar até o cara e falar: foi eu que te curei. Ele não disse nada. Ele nem se apresentou como sendo sabedor. Só disse assim: crês tu no Filho do Homem? Eu creio. Mas onde ele está? Tu já tem visto. E é esse quem fala contigo. Você já viu ele já. Toda vez que você lê essa palavra, essa escritura, e dentro dessa coisa simples que você entende, é isso aí mesmo. Não tenta mudar, nem criar nenhum tipo de mirabolância, não. Essa simplicidade aí que ele tem, que ele fala contigo, e que ele fala comigo, e que ele nos salva, e nos salva mais uma vez hoje. Mais uma vez ele limpa a nossa alma, mais uma vez ele nos traz o direito de salvação, mais uma vez ele se mostra que tem nos adotado como filho, mais uma vez ele nos mostra sendo nosso Senhor, porque Ele é quem nos limpa, Ele quem vela por nós, e ao mesmo tempo que Ele vela por nós, Ele se desvela. E o desvelar-se dele mostra o que? O nosso fim. Isso é muito interessante entender isso, que o desvelar-se de Deus no Filho mostra o nosso fim, porque quando o Filho se manifesta, Ele mostra que a gente está perdido, e uma vez estando perdido é o nosso fim, e a gente só tem salvação nele. Ou seja, qualquer revelação de Deus tem que mostrar o teu fim, porque se não lhe mostrar o fim, amigo, não é de Deus. Porque Jesus, quando Ele se manifesta, Ele mostra o meu fim, porque sem Ele, nada eu posso fazer. Sem Ele, eu estou perdido. Sem Ele, balbal. Então, toda a revelação divina mostra o fim da humanidade. E aí a humanidade é salva no Filho. No Filho, a humanidade, ela recomeça novamente, porque estando nele, nenhuma condenação há. Estando nele, não há mais nada, tudo se fez novo. Passamos da morte para a vida. Vida só nele, porque sem ele é o fim. Essa é a revelação de Deus. Deus se revela assim. Sem ele, acabou-se tudo. Sem ele não tem nada, mas com ele inicia-se uma nova criatura.
Com Ele inicia-se um novo tempo, uma nova expectativa, porque somos feituras de suas mãos. Meu irmão, que a gente possa refletir no Evangelho, que a gente possa refletir na pessoa de Jesus. E essa palavra que eu deixo para vocês nessa noite, e que a gente possa meditar nesse Jesus a cada dia. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou